Olá, seja bem-vindo ao tutorial, o curso de Dominando Frappé do básico ao avançado. Hoje a gente vai falar sobre como criar um doctype no Frappé Framework, tá bom? Então, basicamente, antes de te ensinar como criar, só queria explicar para vocês o que é um doctype, para o framework. Basicamente, o doctype é uma entidade central, que define tanto a estrutura dos dados como a lógica de negócio para um tipo específico de documento. É semelhante como se fosse uma tabela de banco de dados, mas além de armazenar os dados, a gente tem como, digamos assim, colocar também ali algumas regrinhas de manipulação dos dados que a gente está trabalhando. Tá? Os doctypes eles formam a base do modelo de dados do Frappé, então todos os dados armazenados no Frappé são doctypes, permitindo criar, armazenar e gerenciar registros de forma estruturada. Além dos campos, a gente pode também colocar validações, permissões, scripts personalizados, ações e fluxos de trabalho. Várias dessas coisas que a gente está colocando aqui são possíveis colocar direto pelo front-end. Tá? Os doctypes também permitem para nós criar módulos completos de dados, como clientes, pedidos de vendas, faturas ou qualquer tipo de estrutura de dados necessária para a nossa aplicação. Então, assim, resumidamente, é como se fosse um model em outros frameworks. Então, agora a gente precisa habilitar o modo desenvolvedor. Esse modo desenvolvedor, ele libera algumas funcionalidades a mais dentro do nosso sistema, que se você verificou, se você não habilitar ele, não tem como criar, por exemplo, algum tipo de doctype, esse tipo de coisa, tá? Então, é muito importante que você libere somente apenas na sua área de desenvolvimento. Quando a gente for colocar em produção, isso não é necessário. Então você vem aqui, cola, esse código que a gente mandou para você. Se você está com algum bench start, para ele, dá um Ctrl C para ele, define essa questão aqui, executa essa função e dá um bench start de novo, que agora você está na área de no módulo de desenvolvimento, tá certo? Agora nós vamos criar o nosso doctype, tá certo? Então a gente vai criar um artigo, Eu vou mostrar para vocês ali algumas coisas referente a isso dentro do sistema e depois eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a distribuição dos arquivos criados, depois que a gente cria o doctype dentro do nosso sistema. Para você criar um doctype é muito importante que você esteja logado como administrator. Sempre que você for criar um doctype, logue como esse usuário, tá certo? Então coloca ali o seu usuário e senha do administrador. Vem aqui, tem duas formas de você abrir o doctype, abrir a lista de doctypes e criar um novo. Vir aqui em Build e clicar em Doctype, ou se você quiser, você pode procurar aqui na barra superior, clicou aqui em cima, escreveu Doctype, ele vai aparecer aqui algumas opções. Daí, se você clicar na primeira, você vai visualizar a lista de doctypes que nem a gente estava vendo ali anteriormente. Tá bom? Então, basicamente, agora a gente vai criar o nosso artigo. Para você criar doctypes novos, na verdade, para você criar qualquer tipo de registro novo dentro do Frappé, é só você clicar nesse canto superior direito em ADD e o nome do documento. Clicou ali, ele vai aparecer para você aqui, nome e o módulo. O nome eu vou colocar como article, peço que vocês façam o mesmo para a gente fazer aqui no tutorial. O módulo, isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque o módulo, que nem eu falei para vocês, são aquelas pastinhas dentro dos nossos aplicativos. Então você tem que selecionar o módulo Library Management, que é o módulo dentro do nosso aplicativo, para que esse doctype seja criado lá dentro daquele módulo. Vou explicar para vocês depois todas as configurações, só vale salientar, só vale vocês prestarem atenção que esse custom aqui, se tiver marcadinho para vocês e vocês não conseguirem desmarcar, é porque vocês estão no módulo não desenvolvedor e vocês não fizeram o passo anterior. Tá? Então, se ele tiver marcado e vocês conseguirem desmarcar, é só desmarcar e clicar em criar e continuar. Tá bom? Então agora, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o básico do nosso doctype. Então eu vou aqui em adicionar seção e adicionar campo. O campo, vamos colocar um data, tá? O label desse campo a gente vai colocar article name. Vamos definir ele como obrigatório. Vamos clicar para adicionar mais um campo. Attach image, tá? Esse campinho aqui, o label dele vai ser apenas image.
Vamos adicionar outro campo de data chamado autor, né? Autor. Vamos colocar mais um campinho, daí text editor, tá? Vou separar depois um local para explicar para vocês todas essas possibilidades de campos do Frappé. Esse cara tinha colocado description. Vamos colocar mais um campo, data. Esse tudo maiúsculo, ISBN. Desce um pouquinho mais aqui, coloca outro. Vamos colocar um campo select, que é um campo de várias opções, né? Que o cliente pode selecionar. Vamos chamar de status. As opções, vou colocar primeira linha should e a segunda available. Para você colocar mais de uma opção, você tem que colocar uma por linha, tá? Então você vem, colocou label status, o tipo já está selecionado ali. Options, coloca a primeira, espaço, enter, coloca a segunda, tá bom? Porque senão você não vai conseguir. Ele não é por vírgula, ele é por espaço. E por último, vamos colocar aqui mais um data, que é o publisher, né? Quem que faz a distribuição, que é o publisher, que vai fazer a distribuição ali desses elementos, tá bom? Então é dessa forma que você cria campos para o seu doctype, né? Ali no Frappé. Feito isso, toda vez que você faz algum tipo de alteração no Frappé, no documento, você tem que salvar essa alteração. Então você vem aqui no canto superior direito e clica em Save. Ponto. Né? Depois que você visualizar isso, você pode ver que apareceu aqui uma opção chamada Go to Article List ou Show Preview. Vou pedir para vocês clicarem aqui em Go to Article List, né? Que vocês vão ser direcionados para essa tela aqui. Vocês podem ver que o Frappé ele já criou para a gente uma visualização em lista. Daí vocês vão visualizar que ele já criou também uma visualização de formulário e ele já criou também um sisteminha de filtros com todos aqueles campinhos que a gente colocou lá, autor, tags. Se eu colocar, por exemplo, um status aqui, como filtro, ele seleciona as duas opções aqui e tudo mais, ele já nos entrega isso ali prontinho. Tá? Então, primeira coisa que eu vou insistir para vocês agora, vamos criar um artigo, né, dentro do nosso doctype aqui. Então, para você registrar um arquivo, registrar algum dado dentro do doctype que você criou, quando você está dentro da listagem dele, né, é só você vir aqui em add article. Né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, um teste. Né? Vou pegar um livro qualquer aqui na internet, um que eu goste. Vou colocar aqui a lei da atração. Então, lei da atração. Vou clicar o autor Michael J.S. Aí vocês podem colocar o livro que vocês quiserem, tá? Descrição. Vou copiar aqui e vou colar. ISBN. Vou copiar aqui e colar. Vou colocar o status como disponível. E quem que é o publisher desse cara? Tá. DIA. Show de bola. Quando eu salvar, eu já tenho um registro salvo dentro do meu banco de dados. Você pode ver que apareceu algumas opções, mas eu só quero falar para vocês que depois que vocês salvam, vocês podem anexar imagens ao doctype de vocês. Então eu vou salvar a imagem aqui do livro. Vocês podem ou procurar no device de vocês, ou vocês podem arrastar e soltar, ou podem colocar uma lista da internet. Um link da internet. Quando vocês importam uma imagem, vocês podem visualizar que tem duas opções aqui. A opção de optimizar, que se a imagem for grande, ele já marca automaticamente, e daí ele, né, otimiza ali essa imagem para armazenar no banco de dados. No banco de dados não, na pasta de public, e a opção de private aqui está marcada. O que isso quer dizer? Se eu deixar essa daqui marcada, quando eu for criar a página de visualização de artigos, esse documento não vai estar visível. Então eu tenho que obrigatoriamente deixar ele como público. Eu posso fazer isso de duas formas, ou clicar aqui para deixar público ou privado,
ou eu posso clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ó, Set All Public, e ela vai ficar pública. Então é bem importante quando você for trabalhar com arquivos dentro do sistema, se você quer que ele fique público, né, que ele possa ser visualizado em outros locais ali, que nem eu expliquei para vocês anteriormente, é só você desmarcar aqui o Private e clicar em Upload. Então pronto, o nosso artigo agora está criado, ele tem uma imagem vinculada a ele, e agora eu só queria explicar para vocês um pouquinho, né, do que aconteceu aqui de fato com relação ao banco de dados. Antes da gente ir para o banco de dados, deixa eu só explicar para vocês essa parte aqui esquerda rapidamente, né? O Assign To é um sisteminha de atribuição de tarefas dentro do Frappé que a gente pode utilizar. Então imagina que você tem algum sisteminha e você quer que algum funcionário seu faça alguma ação dentro do Frappé, né? Você pode clicar aqui, colocar o nome da pessoa e atribuir uma tarefinha para ela. Vou entrar em mais detalhes disso daqui dentro da questão intermediária do nosso sistema. Todos os anexos que eu for colocando no formulário ou dentro do DocType, eles ficam armazenados aqui do lado esquerdo com a opção de eu adicionar ou gerenciar, né, todos os anexos aqui colocados. Então se eu clicar em cima, eu consigo ali visualizar, né, aquele anexo que foi inserido. Tags eu posso colocar, é meio que um sistema de filtro. Além de tudo aquilo que a gente tem aqui, a gente pode colocar umas tagzinhas para colocar ali. Se alguma pessoa não tem acesso a esse documento, seja por questões do sistema ou coisas, ou algum tipo de permissão que você colocou e você quer que ela tenha acesso mesmo assim, você pode compartilhar ela aqui, né? E aqui nós temos 3 campinhos. Um que ele mostra a quantidade de comentários, quantidade de curtidas nesse documento que você criou, e você tem a opção de fazer um follow ou unfollow, que o follow é o seguinte: todo documento que você está seguindo, se ele teve algum tipo de alteração ou não, você é notificado ali dessas alterações daquele documento. São sisteminhas complementares ali, né, que já vem instalado também em todo o DocType que você criar. E aqui por fim, nós temos aqui na parte inferior uma abinha de comentários, onde qualquer pessoa com acesso a esse documento pode colocar comentários nele, né? E ela fica na listagem aqui de comentários. Tem a opção também de visualizar a atividade do documento. Então nós já temos também um sisteminha de controle de versão desse documento. Quem criou, quando criou, o que editou e assim por diante. Nós temos aqui essa listinha aqui de baixo funcionando. Tá bom? Então isso é o nosso DocType. Se você clicar em voltar aqui, você pode visualizar que ele está bem simplesinho aqui, porque a gente não alterou nada ainda, mas esse registro já está com a gente aqui, tá bom? Se você for aqui agora, peço que vocês venham no terminal. Depois que vocês vierem no terminal, abra uma aba à parte, né, dentro da sua pasta do Frappé e dá um bench MariaDB. Aqui eu fiz um outro comando para executar o bench MariaDB, porque eu estou com um errinho aqui na minha instalação que eu vou corrigir para a próxima aula, tá bom? Se eu vier aqui dentro do meu banco de dados e eu der um describe tab article, o que aconteceu? Você pode visualizar que todos aqueles campinhos que a gente criou, article name, image, autor, description, ele está todo aqui já criado. Então, que nem a gente disse para vocês, o DocType ele gerencia, né, essa tabela do banco de dados daqueles dados que você está criando. Todos esses campinhos aqui em cima, eles são padrão do Frappé, tá? Que eu vou explicar também no momento oportuno, né, para dizer para vocês um pouquinho melhor o que é cada um desses campinhos aqui. E se você der ainda um select all from tab article, você pode visualizar que aquele registro que a gente colocou lá, né, a lei da atração, ela está aqui já inserido bonitinho. Então, se você vier agora aqui no seu VS Code, né, no seu editor de códigos, expandir apps, abrir o seu aplicativo, abrir a pasta principal, vir dentro agora aqui da pasta dos módulos, de módulo, né, do Library Management, você vai visualizar que agora tem uma pastinha chamada DocType. Se você expandir ela, todos os DocTypes que a gente for criando e vinculando a esse módulo, eles vão estar localizados aqui dentro, né? Então, expandir agora a questão do article, você vai visualizar justamente aqui, cara, todos os arquivos que o Frappé já cria para você, né? E explicando para vocês de uma forma geral agora, né, o que cada um desses arquivos significa, né? O primeiro dele, o JavaScript, ele é justamente aqui o elemento, não é o elemento,
vamos dizer assim, é o controlador que faz a gestão, né, das funcionalidades ali do front-end do seu doctype. Então, além das opções que a gente tem ali disponíveis para configurar no doctype, se você quiser colocar mais alguma questão no controlador do front-end, você pode utilizar aqui esse documento. A gente vai personalizar ele no futuro. Todos os metadados do seu doctype, eles foram armazenados dentro desse ponto JSON, né? Então é justamente esse carinha aqui que ele é mandado para o seu aplicativo, baixado pelo servidor e instalado esse doctype, né, num Frappé Framework no seu servidor. O arquivo Python é justamente aqui o controlador Python desse doctype. Então a gente pode, todo trabalho que a gente for fazer ali com relação a back-end, né, do doctype, a gente vai colocar e configurar aqui dentro desse arquivo. E o test article é basicamente o seguinte: todo doctype ele tem um arquivo de teste de unidade, que você pode configurar aqui algumas funções para serem executadas e, né, ali passar pelo seu teste. Então, gente, basicamente por hoje era isso, né? A gente explicou ali como que um doctype funciona, o que ele é e como criar ele. Né? Na próxima aula agora a gente vai explicar um pouquinho melhor algumas questões básicas referentes aos doctypes. Obrigado.